O Azure Data Studio tem demonstrado a ser uma ferramenta dinâmica para manipulação e gerenciamento do seu banco de dados na nuvem. Nesse vídeo, nós iremos aprender como criar um novo banco de dados e aproveitar para compreender qual é o custo desse recurso utilizando a calculadora do Azure na internet. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É importante também que interajam propondo novos assuntos nos comentários. Então, vamos lá! Utilizando a página inicial do Azure Data Studio, nós temos a opção Deploy a Server, que é implementar um servidor. Nesse caso, clicando nessa opção, nós temos os bancos de dados existentes e nós iremos escolher o da nuvem, que é o Azure SQL Database. Mas, quando selecionarmos essa opção, a primeira coisa que ele pede é efetuar login na sua conta do Azure, para que eu possa vincular o Azure Data Studio com a sua conta do portal. Para isso, nós iremos clicar em Conexões. A opção Azure lhe dá a possibilidade de você fazer o login. Então, vou adicionar essa conta e ele vai abrir uma página da internet. Percebam que ao clicar no Sign In, ele apresenta uma mensagem onde vincula o seu portal do Azure com o Azure Data Studio. Nós iremos iniciar o processo e a conta já está associada. Novamente, Deploy a Server, escolher SQL Database. Das opções de Cloud, nós temos três tipos de banco de dados ou de criação dentro do Azure Data Studio. A primeira é o Single Database. Esse tipo de recurso faz com que o banco de dados esteja isolado. Todas as configurações de CPU e tramitação de dados é disponibilizada apenas para esse banco de dados. O Elastic Pool, ele compartilha os recursos com outros bancos de dados, fazendo com que a falta de utilização daquela CPU naquele momento possa ser transferida para outro banco de dados que está utilizando e precisando de mais recursos naquele momento. Então, o Database Server nada mais é do que um link que aponta para o portal do Azure para que você possa criar o servidor de SQL Server, ou seja, a instância. Então, para nosso caso aqui, nós iremos utilizar a opção Single Database. Sendo assim, vou aceitar os termos e percebam que ele necessita instalar o Azure CLI, ou seja, a interface de linha de comando do Azure. Então, vou instalar, clicando no botão Instalar Ferramentas, e após essa instalação, é possível que ele necessite reiniciar o Azure Data Studio. Portanto, iremos criar a instância SQL Server utilizando o portal do Azure. Primeiro vou escolher qual é a assinatura que vai pagar por esse recurso, ou seja, a subscription, e vou escolher qual é o nome do servidor. Eu também posso escolher qual é a localização desse recurso. Existe o Brasil, mas eu vou deixar também no leste americano. A forma de autenticação define se eu posso utilizar a conta do SQL ou uma conta do Azure Active Directory. Nesse caso, eu vou definir apenas a conta do SQL. Nas opções de rede, eu tenho como habilitar no firewall que os recursos do Azure como um todo podem acessar essa instância SQL. Não vou habilitar o Microsoft Defender, tem um custo mensal a mais, e é importante sempre definir a tag, porque
ela inclusive pode agrupar os recursos e os valores a serem pagos, dependendo do que você definiu como departamento, gerência e assim por diante. Vou clicar em criar, né? Todas as opções já foram definidas, e clicando no botão criar, ele vai executar a criação desse recurso. E logo que seja finalizado, nós temos o nosso SQL Server na nuvem. Voltando para o Azure Data Studio e com o Azure CLI instalado, percebam que agora ele encontrou a sua conta e, além da assinatura, eu posso escolher qual é o servidor já criado nós iremos utilizar para adicionar esse banco de dados. Vou escolher Sandbox para o nome desse novo banco de dados e vou definir também as opções de collection. Essa opção define como os caracteres vão ser manipulados ou representados para os tipos de dados como char, nvarchar e varchar. Não vou definir nenhuma regra de firewall. Essa opção eu vou definir após a finalização da criação desse recurso no portal do Azure. Então, next, próxima etapa. Percebam que ele só está dando um resumo sobre o que você escolheu, select. E ao fazer isso, ele cria um script em Python com o uso do Azure CLI, informando qual é o passo a passo de como ele vai criar o banco de dados. O importante entender aqui é a última etapa que define a criação do recurso em si. Ele informa para você algumas opções, que é a capacidade em CPU, o tamanho em disco que será realizado. Então, eu gostaria de entender qual é o valor disso. Então, para isso, nós iremos na calculadora de preços do Azure, pesquisar por SQL Database, e ao escolher o recurso, a primeira coisa que nós iremos fazer é alterar a moeda para real. Agora eu vou definir as propriedades, as características desse recurso conforme o script. Já vemos que o tipo de hardware é exatamente igual, Gen 5. Nós iremos alterar a camada de computação para serverless, da mesma forma que o script apresenta essa opção. E nós iremos também alterar as capacidades de computação, o mínimo e o máximo vCore. Vejam que o mínimo já está 0,5. Vou deixar da mesma forma, já é o padrão da calculadora. Agora nos resta alterar apenas o tamanho que vai ser possível armazenar os dados para 32 GB. Percebam que esse valor já é o padrão definido na calculadora. Então eu não preciso fazer mais nenhuma alteração. Concluindo essas configurações, nós temos um valor final de apenas R$ 23,86 por mês. Então isso nos garante que a configuração básica definida pelo script vai atender a nossa demanda e não vai ser um custo muito alto para manter esse recurso na nuvem. Voltando para nosso script, basta agora clicar em executar e ele vai passo a passo definindo aqueles parâmetros e executando as linhas de comando.
é importante que na etapa de conexão com a conta do Azure, ele vai abrir uma página na internet e só apenas efetuando esse login é que ele continua o resto das etapas. Finalizada a criação do banco de dados, nós iremos para o portal do Azure para verificar quais são as propriedades que esse recurso foi criado. Percebam que nós temos o sandbox, está vinculado ao servidor que escolhemos também naquele script. E vou definir o firewall para que minha máquina local possa acessar esse recurso, adicionando um IP do cliente, detectando inclusive o IP dinâmico que eu recebo da minha conexão de internet. Agora nós iremos conectar com o Azure Data Studio a esse banco de dados, criar apenas uma conexão para facilitar os nossos processos a partir de agora. Vejam que ao apresentar o sandbox, ele necessita passar o login e a senha. Nesse caso aqui, vou definir o usuário do banco de dados criado no processo também. Vou pedir para que ele lembre da minha senha, para que eu não precise ter que defini-la novamente. E vou escolher o banco de dados sandbox ou não. Depende da forma como você deseja que essa conexão, essa nova conexão esteja disponível dentro do Azure Data Studio. No portal do Azure, nós temos a opção de pausar automaticamente. E nós iremos clicar no link dessa opção para que a gente possa entender quais propriedades estão associadas a ela. Vejam que a propriedade serverless, como definimos no script, está selecionada. Nós podemos aumentar, inclusive, a utilização de core do processador. Vejam que o valor está próximo ao que nós identificamos na calculadora de preços. E nós temos também como definir, pausar automaticamente o tempo que esse processo será executado. Essa opção garante que o banco de dados, se não estiver sendo utilizado, ele pare de executar o recurso. E posso também, logo abaixo, definir o tamanho do banco de dados. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Tire suas dúvidas utilizando os comentários e cliquem no sininho para poder receber as notificações. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.